Olá, eu sou Magno Almeida, eu sou aluno do curso técnico em logística na sala descentralizada de Santo Antônio de Posse, pela ETEC Pedro Ferreira Alves, em Mogi Mirim. Hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da escolha do nosso tema para o TCC. Decidimos falar sobre controle de estoque e delimitamos o nosso tema para a internet das coisas. Por quê? Devido ao grande avanço tecnológico hoje no mundo, a internet das coisas está sendo um dos métodos mais utilizados dentro de empresas de grande portes. Sim, a internet das coisas ajuda no gerenciamento dos seus estoques, ajuda a você ter um estoque de qualidade, eficiente, rápido e que surpreenda o público-alvo. Mas muitas empresas hoje pensam que não, essa tecnologia tem que ser usada apenas de empresas grandes, de grande porte. Não, aí que vocês se enganam. A internet das coisas, ela pode ser sim utilizada dentro de empresas de pequeno e médio porte, que vai estar auxiliando, ajudando de alguma forma a fazer o gerenciamento de uma forma eficaz, eficiente e benéfica para a sua empresa. Então, a internet das coisas, ela pode ser sim utilizada para essas empresas. Então assim, adotar o método internet das coisas para a sua empresa vai trazer grandes vantagens e grande despertar do público-alvo. Meu nome é Tainá, eu sou da base centralizada de Santo Antônio de Posse, aluna do curso Logística, e hoje eu irei falar um pouquinho sobre as nossas hipóteses e se realmente essas hipóteses se tornam reais no ambiente de trabalho. As três hipóteses que escolhemos foram tempo, custo, manufatura e produção. Falando um pouquinho sobre o tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, períodos, horas, dias, semanas e até séculos. A internet das coisas irá auxiliar no tempo para a troca de informações. Clientes e fornecedores trocarão informações em tempo real para antecipar a demanda e proporcionar equilíbrio em processos produtivos. Também irá minimizar a busca e a procura de produtos em partilheiras e corredores e auxiliará no controle de estoque de entrada e saída de produtos para distribuição. Sem esquecer do sensoriamento, que é um sistema com sensores que conseguem monitorar e detectar pequenos desvios do funcionamento do maquinário, permitindo que o profissional antecipe as suas ações. Custo. Custo é simplesmente todo e qualquer valor gasto para produzir um produto ou a prestação de serviço que será fornecida para a empresa. A internet das coisas poderá utilizar um sistema que será capaz de emitir avisos para a falta de materiais no estoque, sem a necessidade de realizar um controle manual, que poderá gerar erros e falhas, ocasionando prejuízos. Além disso, a equipe de estoque será reduzida, gerando menos despesas para a empresa. Agora iremos falar um pouquinho sobre manufatura e produção. A manufatura descreve a transformação de matéria-prima em produtos prontos para sua comercialização. O termo manufatura também se refere a uma grande variedade de atividades humanas, desde o artesanato até a alta tecnologia. A internet das coisas irá permitir na manufatura a conectividade e a comunicação nos processos produtivos, facilitando o planejamento e as tomadas de decisões. Também irá permitir a integração entre pessoas e máquinas em trabalhos mais complexos, no qual a máquina executa a parte mais difícil e o colaborador atua em complemento. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Matheus Fontana e eu represento a ETEC Pedro Ferreira Alves de Santo Antônio de Posse em sua sala descentralizada. Hoje eu estou aqui para apresentar meu TCC
não só meu, mas do meu grupo como um todo. Agora que o Magno já passou para vocês todas as informações necessárias para vocês entenderem do que realmente se trata nosso trabalho, como ele mesmo disse, ele falou que nosso trabalho é sobre o controle de estoque na internet das coisas. Como um vai operar em função do outro, melhorando tal área. Então, antes de entrar nesses assuntos, a gente primeiramente precisa falar com vocês sobre a logística, né? Porque esse é um curso de logística, então a gente tem que tratar sobre a logística necessariamente. Então, para de fato entendermos a logística, é necessário que vocês compreendam que ela não surgiu assim do nada. Ela vem de uma grande evolução, desde as grandes guerras, que no caso foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde naquele tempo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a logística era tida como uma metodologia de guerra, uma estratégia para os soldados e generais que estavam em batalha. Bom, essa metodologia se consistia basicamente em você analisar o ambiente, saber onde você de fato ia guerrear para então obter vantagens em cima do inimigo. Naquela época a logística era isso, mas ela também já tinha o conceito de distribuição e transporte, que naquela época funcionava da seguinte forma. Bom, naquela época soldados eram designados para transportar tal mercadoria. No caso, aquelas mercadorias eram munições para quem estava no campo de batalha, alimentos, medicamentos e tudo mais. Então tinha todo um planejamento de logística realmente para que o transporte dessas coisas que se precisavam em campo de batalha chegassem até os favorecidos, no caso, os soldados que precisavam daqueles mantimentos. Então tinha todo um planejamento por trás para aquilo dar certo e não cair em mãos de inimigos, né? Então, para vocês verem, naquela época já existia esse conceito de que a logística era transporte, era planejamento, era entregar os produtos no tempo certo para quem precisava realmente. Então, já tinha esse conceito naquela época. Então, agora, entendendo a logística, da onde ela surgiu, vamos abranger ela e dar um exemplo aqui para vocês. Vocês vão estar vendo aqui nesse canto uma imagem onde eu vou explicar ela para vocês de fato entender como a internet das coisas vai agir no controle de estoque, podemos dizer assim. Então, como vocês estão vendo na imagem aqui, vocês podem perceber que ela mostra para nós o quê? Ela mostra como funciona a cadeia da logística ali. No caso, ela mostra desde o montante que você tem até quando esse montante vai para a fábrica, da fábrica para um centro de distribuição, do centro de distribuição para os transportadores e dos transportadores para o lado da demanda em si. Então, isso é uma cadeia de logística, onde nós vemos o montante, onde a gente vê a fabricação do bem em si, o centro de distribuição que vai levar até os transportadores e os transportadores trazer então para o lado da demanda, que pode ser já o cliente final ou um varejo que vai distribuir esse produto para o cliente final, no caso nós consumidores comuns. E agora que eu expliquei para vocês a logística em si, agora meus parceiros vão explicar as áreas que englobam ela. Basicamente, eles vão falar para vocês agora do que se trata o estoque como um todo e também a distribuição e transporte de várias mercadorias. E logo depois eu vou falar com vocês sobre a internet das coisas, para então vocês verem como ela pode ajudar de fato. Bom, agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito de estoque. Estoque são algumas quantidades de bens físicos armazenados de forma necessitada por algum intervalo de tempo. Quando falamos de estoque, estamos falando também dos produtos que estão tanto os produtos acabados quanto os produtos que estão espessos de alguma forma, esperando para ir para a produção. Um exemplo, os produtos que já estão na produção, que já estão acabados, eles vão sim para o estoque, aguardar ser vendidos, comprados ou feito algum tipo de pedido dentro da empresa. Também os produtos que são comprados na empresa, como matéria-primas, cabos e etc., também são produtos
que estão sendo aguardados no estoque para ir para a produção. Então, são tanto os produtos acabados quanto os produtos que estão esperando para ser expressos na produção, que estão esperando o quê? Para ser utilizados na produção, que já foram comprados e estão só no aguardo. Quando falamos também, estamos falando tanto dos produtos que estão ali no estoque, quanto dos produtos que estão em prateleiras esperando a compra de um tipo de consumidor. Quando falamos dessa forma, estamos falando de produtos que estão em supermercados, lojas, varejos e atacados. Sim, são produtos que estão na espera de pessoas para estar comprando. Então, sim, conseguimos considerar que são algum tipo de forma de estoque também. E falando um pouco agora sobre o gerenciamento de estoque, o gerenciamento de estoque surge com todas as partes de produtos que são comprados para dentro da empresa. São produtos esses que são comprados, são armazenados e estocados para que a empresa possa utilizar de alguma forma. Então, produtos que ficam em prateleiras ou em estoque, armazém, eles são sim também considerados como estoque. E quando nós temos uma certa quantidade de produtos armazenados dentro da nossa empresa, que é o ato de conter-se a quantidade de estoque correto, vai denominar, vai mostrar e vai dizer quando que devemos fazer uma nova compra para a nossa empresa e quando que o estoque está necessitado de produtos para estar estocando. Um exemplo, uma empresa que usa o cano para fazer a sua matéria-prima. Quando que esse cano vai precisar ser comprado? Então, assim, o estoque serve para isso, para denominar, para saber e para gerenciar a empresa como um todo. Saber o que precisa, o que não precisa para que tal produto seja produzido. Então, o gerenciamento de estoque é algo muito importante dentro de uma empresa que vai saber, vai controlar e vai ter uma demanda muito grande através dele. Bom, vamos falar sobre distribuição. É a parte onde os produtos distribuídos de acordo com cada pedido, seja de cada cliente, sejam eles qualquer tipo de produto. No nosso caso, usaremos produtos perecíveis. Alguns detalhes sobre isso são os tipos de maneiras a serem seguidas, que são onde você pega o carrinho cheio de objetos de diversos proprietários e saem deixando na casa de cada cliente, com endereçamento de ruas, números e letras diferenciadas. No caso, pode estar na rua A, número 32, bloco C, lá em cima, no caso. Você pode tanto pegar com a máquina ou com a mão. E por fim, o carro do cliente é embalado e levado até onde o cliente solicitou ou o funcionário dele pode retirar a peça. Agora falando sobre a internet das coisas, primeiramente vamos falar sobre o que é a internet. A internet nada mais é que uma rede de computadores, um conectado ao outro, que fornece a internet para o mundo todo. Podemos dizer que são vários servidores espalhados pelo mundo para então chegar o serviço na sua casa. Esse serviço que você conhece por internet e que você paga, você não paga realmente pela internet, porque a internet é um serviço gratuito, só que você tem que pagar pela infraestrutura que é instalada na sua cidade, pelos técnicos que trabalham nessa infraestrutura para fornecer um melhor sinal e uma melhor qualidade de internet. Então você não paga pela internet em si, você paga pelos serviços que abrangem a internet, que continuam fazendo ela funcionar. Agora, entendido isso, a gente pode falar sobre a internet das coisas. Bom, como mostra na imagem a seguir aqui, vocês vão ver na edição do vídeo, ela mostra diversos dispositivos conectados um ao outro. E como é isso? Bom, é a internet das coisas agindo. A internet das coisas, então, seriam vários dispositivos conectados um ao outro para, então, gerar informações essas que vão ser repassadas um ao outro também, para que, então, chegue a um resultado, podemos dizer, benéfico para ambos os dispositivos. Então, a internet das coisas nada mais é que vários dispositivos conectados a ela em prol de alguma coisa. No caso, a gente está falando
que vai beneficiar o controle de estoque. E vocês vão entender o porquê. Dito isso, vocês vão ver nesse lado aqui também outra imagem que vai demonstrar para vocês o que é a internet das coisas em função mesmo de algo. No caso, temos um exemplo de uma geladeira que tem internet nela, Wi-Fi, né? E a gente também tem que citar aqui para vocês outro dispositivo, que é o RFID, onde o João vai explicar detalhadamente para vocês, mas eu posso resumir aqui para vocês uma parte que envolve a minha. No caso, essa imagem mostra o Radio Frequency RFID, né, operando em função de uma geladeira, onde o RFID vai te informar o que tem na geladeira, o prazo de validade dos produtos que estão lá e qual produto está localizado em cada parte da geladeira, facilitando assim ao você abrir ela. Então, abrangindo isso para o controle de estoque, nós percebemos que com a internet das coisas e o RFID, vocês vão notar que vai ser mais fácil de encontrar determinado produto ou determinado bem para a fabricação do produto em si, dentro de um centro de distribuição ou até mesmo numa fábrica. Vai facilitar na localização, porque o RFID vai ter tudo etiquetado ali para então saber a localização de fato daquele determinado produto. E a internet das coisas também ajuda você a determinar o prazo e a qualidade de certo produto, se ele está no ponto para ser entregue ao cliente final ou não. Então, a internet das coisas engloba muitas coisas, e só que agora, para vocês entenderem de fato realmente os resultados que a internet das coisas traz para o controle de estoque, vocês vão entender com o João sobre o que é o RFID e também ele vai explicar os benefícios lá de se utilizar a internet das coisas com RFID. E como eu falei lá para vocês, a internet das coisas nada mais é que um dispositivo conectado ao outro. No caso, o RFID conectado à internet das coisas para então gerar benefícios no controle de estoque de uma empresa. Então é isso aí. Bom, o RFID é um sistema integrado de logística, onde ele se conecta a todas as partes de processos, de trabalhos. Se conecta via antenas, Wi-Fi, leitores para que as informações sejam diretas. Ele também pode ler etiquetas para que o produto veja onde está, revisar e ver o que tem ali, para não se perder. E dando informações às pessoas que trabalham no setor, dando agilidade no fluxo de materiais, padronizando o estoque de forma correta sem ficar se perdendo nos corredores. Com tudo isso vem a internet das coisas, onde ajuda a conectar, a manter-se todo conectado. Ele transmite informações para o PC ou um aplicativo de celular nos equipamentos da logística. Com tudo isso, pode também ser transferido para o cliente ou para o funcionário que está trabalhando para aquela empresa, seja ela terceirizada dentro de outra empresa. Meu nome é Marcilene Alves, sou da sala descentralizada de Santo Antônio de Posse, do curso de Logística da ETEC Mojimirim, Pedro Ferreira Alves. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o objetivo geral do meu trabalho. Ao unirmos a internet das coisas ao controle de estoque, temos como objetivo geral melhorar totalmente a entrada e saída de produtos, tornando assim os processos de estocagem e distribuição mais eficientes. A ideia do nosso grupo surgiu através de um controle de estoque diferente, com a associação da internet das coisas, utilizando o sistema RFID, que é um método de identificação automática através de sinais de rádio. Os sistemas RFID
utilizam dois métodos de acoplamento: proximidade eletromagnética ou indutiva e propagação por ondas eletromagnéticas, que ao emitir esse sinal e que entra em contato com a etiqueta, responde ao leitor com o conteúdo de sua memória. Ou seja, a partir do momento que os transponders entram em contato com o determinado produto, ali todas as informações do produto são obtidas, evitando percas, roubos ou erros. Como vocês puderam ver, a internet das coisas associadas ao sistema RFID dentro do controle de estoque é muito benéfico para as empresas, pois ele otimiza o tempo, evita roubos e percas. O intuito que o nosso grupo teve ao pensar no tema do trabalho foi justamente trazer uma melhoria para as empresas. O nosso trabalho foi feito baseado em dados e artigos buscados através da internet e não através de um estudo e caso dentro de uma empresa. Bom, e foi esse o objetivo geral do nosso trabalho. Muito obrigada.